Falando um pouquinho sobre estruturas nativas de dados de Python e principalmente suas diferenças, eu vejo que é o principal ponto que está gerando overengineer e também está gerando dúvidas em todas as senioridades de entrevistas que eu conduzi até então. Então vamos lá, já presetei as estruturas dummy, né? De 0 até 10 milhões, começando pela lista. Você consegue ordenar, você consegue mutar, pode duplicados à vontade e tem um tempo de acesso por index bastante rápido, na casa de nanosegundos. O problema é quando você tenta encontrar um elemento dentro dessa lista. Isso vai diferenciar bastante o tempo dela, onde está ou não está o elemento. Então, se o elemento estiver logo no início, beleza, continua na casa dos nanosegundos. Entretanto, se for lá pelo meio não existir, o tempo já sobe muito. Lembrando que o nano é 10 a menos 9 e micro é 10 a menos 3. Então, realmente é uma coisa que impacta muito a aplicação, principalmente se for aquelas aplicações de alta carga, data intensive, assim vai. Um fato importante sobre a lista é que ela não é hashable, e isso vai trazer algumas consequências aí nas próximas estruturas de dados. A próxima estrutura é a tupla, muitas vezes ignorada justamente pela sua característica principal, que é não ser mutável. Então, é uma estrutura muito boa para você lidar quando você tem uma função e você quer garantir que não tenha algum side effect, que o dado não esteja indo de um lado ou outro. Ou então você tem uma função até maiorzinha, uma função grande, e quer ter certeza que o elemento lá do início, do final, não vai causar nenhum prejuízo, não vai ter alguma mudança desnecessária. Em termos de acesso, é bem parecido com a lista, então, mesma coisa aqui, com também essa consideração de, se eu for procurar um elemento que não existe na tupla, vai gerar um tempo muito alto. Como um benefício parcial, vamos dizer assim, se ela for formada apenas por elementos hashables, então, vamos supor, int, outras tuplas, strings e assim vai, você consegue fazer esse elemento ser hashable também. Mas se tiver alguma lista aqui no meio, vai provocar um problema, certo? Já no caso de set, também outro que é bastante ignorado por conta do dicionário, o pessoal acaba utilizando dicionário também para fazer a função do set, ele já provoca essa questão de encontrar o elemento mais fácil. Tá? Então, também sigo na ordem do nanosegundos, independente de onde eu vou estar nesse set. Inclusive, não está. Ele segue assim, bem rápido, independente dos casos. Entretanto, ele não vai conseguir te fornecer essa questão de ser indexável. Então, eu não consigo acessar o elemento zero, por mais que, quando eu crio o elemento, set elementos aqui, ele sempre fica aqui na mesma ordem. Toda vez que você printar, executar, vai estar sempre aqui mostrando para você na mesma ordem. Apesar disso, o set não possui essa questão do index. E também, se não fosse assim, não teria problema. Aqui, por exemplo, a gente tem uma igualdade independente da troca que você fizer aqui. Então, por exemplo, de 0 foi para 1, de 1 para 0, eles vão continuar iguais, independente de tudo. Um user case interessante, por exemplo, é uma Blockwords. Então, você tem um chat, você quer verificar palavra a palavra, sem contexto semântico, sem coisas mais complexas, se essa palavra está contendo ou não. Se você usar uma lista, pode extrapolar bastante. Enquanto se usar um set, vai ser bem tranquilo. Outro ponto interessante, que aí já vem essa consideração, se ele é hashable ou não, é elementos que você pode conter esse set. Então, por exemplo, ele não aceita uma lista, justamente porque a lista não é hashable. Mas se eu colocar aqui uma tupla, por exemplo, vai tudo funcionar normalmente sem nenhum problema. Pronto. Seguindo para o último elemento, o dicionário, ele vai também ter essas considerações do set, exemplo em performance, de acesso, etc., com a questão de ser um chave-valor. Então, eu consigo aqui no valor ter o elemento que eu queira, qualquer um deles, mas na chave ele segue a regra certinho do set. Então, se eu for criar uma estrutura de dados, por exemplo, essa daqui, que eu estou representando um estoque fictício, que eu tenho uma chave por ser a loja e o depósito, ele não vai conseguir gerar esse elemento dessa forma, somente se eu utilizar uma tupla, por exemplo.
Vai ressaltar que essa estrutura não é muito boa para isso, tá? Ela, para quem você utilizar, pra quem utiliza essa estrutura, vai acabar se perdendo, vai acabar não sabendo o que é cada um deles. Você só vê isso aqui, você fica muito perdido, mas aí temos outras estruturas mais para frente que vão solucionar esse problema, beleza? Então era isso. Muito obrigado, pessoal. Valeu.